Bom dia, pessoal, aqui é o professor Olavo e irei ensinar a vocês agora balanceamento por oxirredução. Vejamos, nós temos aqui uma equação por oxirredução em que há transferências de elétrons. Essas substâncias que estão antes da seta são chamadas de reagentes e é o que acontece antes da reação. E essas substâncias são chamadas de produtos, que é o que ocorre depois da reação. Então vamos responder. Primeiro, é importantíssimo que vocês estejam de posse daquela tabela periódica em que informa o NOx das substâncias. Vamos responder passo a passo. Pois bem, o primeiro passo que vocês devem fazer é determinar o NOx, que vai ser aqui nessa parte de baixo, certo? Aqui na parte de cima vai ser a soma dos NOx. Então vamos começar a resolver. Como aqui só temos um elemento isolado, isso é uma substância simples. E toda vez em que tiver uma substância simples ou uma letra maiúscula isolada, o NOx vai valer zero. Então você coloca aqui zero, certo? Agora a substância aqui é composta. Nós vamos primeiro para os elementos das pontas. Nesse caso, o oxigênio é da família 6A. Então o NOx dele é menos 2. Você vai multiplicar. Quando é de baixo para cima, vocês multiplicam fazendo o jogo de sinal. Menos com mais é menos. E 2 vezes 3, 6. Então agora nós vamos para o hidrogênio, que é outro elemento que a gente também conhece. Que o NOx dele é mais 1. Aqui, quando não tem nada, pessoal, na atomicidade, é porque vale 1. Tem o número 1 invisível. Ok? Que não precisa colocar. Vamos lá. Mais com mais é mais. E 1 vezes 1 dá 1. Agora, como isso aqui são átomos, a soma do NOx tem que dar 0. Então, o contrário de menos 6 é mais 6. Aí você se pergunta, de mais 1 para chegar em mais 6, falta quanto? Obviamente, mais 5. Aqui não tem um positivo. Mais com mais é mais. E 5 dividido por 1, 5. Certo? Agora, esses dois elementos aqui são fáceis o NOx dele. O oxigênio é menos 2, que está na esquerda. Menos com mais dá menos. 2 vezes 1, 2. O contrário de menos 2 para o resultado dar 0 é mais 2. Mais por mais é mais. E 2 dividido por 2 é 1. Próximo. Começamos pelo oxigênio e hidrogênio. Menos 2, menos com mais dá menos. E 2 vezes 4 dá 8. Vamos para o hidrogênio, que é mais 1. Mais com mais é mais. E 1 vezes 3 é 3. De novo, que é ao contrário de menos 8, mais 8. Só que eu já tenho mais 3. De mais 3 para chegar em mais 8, faltam mais 5. Como aqui tem um invisível, mais por mais é mais. E 5 dividido por 1, 5. E esse está bem tranquilo, nem precisa ir para a parte de cima. O NOx do oxigênio é menos 2. Então, o nitrogênio para dar 0 tem que ser mais 2. Vejam só, a importante é essa linha de baixo, que é a linha do NOx. Essa de cima é apenas para fazer a soma, para ajudar no cálculo. Mas os valores que realmente nos interessam são os de baixo. Vamos para a regra 2. Determinar quem oxidou e quem reduziu e em quanto foi essa variação. Vamos começar de elemento por elemento. O P não é o primeiro, então vamos pelo P. O P na esquerda valia 0 e o P na direita vale mais 5. Ora, ele aumentou. Se aumentou, oxidou. Então você vem e liga. E a gente sabe que a variação de oxidação foi de 5 menos 0, que é igual a 5. Lembrando que foi o elemento P. Vamos para o H. Vejam, o H valia mais 1 e mais 1 no primeiro lado e mais 1 no segundo. Então, ele não variou. Então, ele não oxidou e nem reduziu. N valia mais 5 no primeiro lado e agora vale mais 2. Opa, reduziu. 5 diminuiu para 2. Então, ele teve uma variação de redução de 5 menos 2, que é 3. Lembrando que é o nitrogênio. Ok? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos para a terceira regra. Nós vamos determinar os ramais. Criar uma pequena tabela.
A substância que oxidou foi o fósforo. Tem o fósforo em dois lugares. Tem no P isolado e tem na substância composta H3PO4. A gente tem que colocar aqui no ramal a substância que oxidou com maior atomicidade. Mas nesse caso deu empate. O fósforo aqui tem a atomicidade de 1 e aqui também tem de 1. Então, como deu empate, você pode escolher qualquer uma das duas substâncias. Então, eu vou escolher a primeira, P. Do mesmo jeito, nós vamos ver agora que quem reduziu foi o N. Vamos olhar os lugares em que o N aparece. Ele aparece aqui no HNO3 e no NO. Vejam, tanto na esquerda ele vale 1 na atomicidade e na direita também vale 1 invisível. Como deu empate, você escolhe qualquer um, então eu vou escolher essa. Lembrando que se eu escolhesse o outro, não ia dar errado, ia dar o mesmo resultado. Agora o que nós vamos fazer é, ouçam bem, multiplicar a variação de oxidação e de redução pela atomicidade daquele elemento ou substância. Então vamos lá. Qual foi a variação de oxidação do fósforo? Foi de 5. Então você faz 5 vezes a atomicidade. A atomicidade aqui está valendo quanto, pessoal? Quando não aparece nada? 1. E 5 vezes 1 é 5. Pois bem, do mesmo jeito, faremos com o HNO3. Qual foi a variação de redução do N? Foi 5 menos 2, 3. Multiplico pela atomicidade. De novo, a atomicidade do N também está 1. Então, eu multiplico por 1. Mas, por exemplo, a atomicidade fosse 2, você ia multiplicar 3 vezes 2. Ok? Que dá o próprio 3. Para finalizar, você tem que inverter os coeficientes. O 5 vai descer e o 3 vai subir. Se desse para simplificar, você teria que simplificar. Por exemplo, se desse 4 e embaixo 2, você poderia simplificar por 2 para ficar 2 em cima e 1 embaixo. Que não é o caso aqui, já que 3 e 5 não são múltiplos entre si. Então vamos lá. Agora, para onde é que vai esse 3 e para onde é que vai esse 5? Ora, esse 3 e esse 5 não são a atomicidade, não são esses números pequenos que ficam embaixo, não. Eles são os números grandes que ficam antes das letras. Então, esse 3 vai ficar antes do P e esse 5 vai ficar antes do HNO3, que vai subir. 3 vai ficar antes do P, está aqui o coeficiente 3. E o 5 vai ficar aqui antes do HNO3. Beleza? Pois bem, só falta agora 1, 2, 3 coeficientes. Como é que a gente resolve agora? Vamos para o último passo. Vejam, agora nós vamos criar uma tabelinha da esquerda e uma da direita. E quando multiplicarmos o coeficiente pela atomicidade, tem que dar o mesmo produto, a mesma resposta dos mesmos elementos nos lados contrários. Ou seja, o P, quando eu multiplicar na esquerda o coeficiente vezes a atomicidade, tem que dar o mesmo resultado na direita de quando eu multiplicar o coeficiente vezes a atomicidade. Percebam, na direita está fácil, na esquerda, perdão, está fácil. Quanto é o coeficiente do P? 3 grandão, vezes. Quanto é a atomicidade? Quando não aparece nada, 1. 3 vezes 1, 3. Obrigatoriamente, na direita, o P também tem que dar 3 quando você multiplicar o coeficiente pela atomicidade. Vejam, aqui no coeficiente não está aparecendo nada, então é x vezes, quanto está valendo a atomicidade? 1. E eu sei que isso aqui tem que dar quanto? Eu sei que isso aqui tem que dar 3. Agora percebam, que número nós multiplicamos por 1 para dar 3? É o próprio 3. Então, x é igual a 3. Ok? Então, você vem aqui e esse 3 vai ficar antes dessa substância. Ok? Então, o P está balanceado. Ok. Agora, o próximo elemento é o hidrogênio. Só que escutem, nós devemos deixar nessa parte final da conta, que é a parte do coeficiente com a atomicidade para balancear, sempre deveremos deixar o oxigênio para o último a ser resolvido
e o hidrogênio ao ser o penúltimo. Nesse caso, iremos passar para o nitrogênio. Vamos lá? Nitrogênio será igual 5 do coeficiente vezes 1 da atomicidade é 5. Então, obrigatoriamente, lá na direita, quando nós multiplicarmos o coeficiente vezes a atomicidade do N, também tem que dar 5. Então, vamos ver. Tem algum valor do coeficiente, pessoal? Não tem, então é x vezes quanto está a atomicidade do N? 1. E tem que dar quanto a resposta? Tem que dar 5. Aí você faz aquela pergunta. É quanto vezes 1 que dá 5? Ora, é 5. Porque 5 vezes 1 é 5. Resumindo, esse 5 é o coeficiente do N na direita. Então aqui vai ser 5. Ok? Agora vamos para o penúltimo, que é o hidrogênio. Então vamos lá. O hidrogênio aparece em dois lugares na esquerda. Aparece nessa substância e nessa da água. Então nós temos que resolver cada um aí, somar. Vamos lá? Hidrogênio, 5 do coeficiente vezes 1 da atomicidade. Aí agora lembre que tem um mais. X, que eu não sei, vezes 2, igual... Agora vamos passar para a direita, para descobrir uma coisa. Percebam que na direita o hidrogênio já está resolvido. Na direita ele está mais fácil. Olha só, hidrogênio na direita. Está valendo quanto, pessoal? Vejam. 3 do coeficiente vezes 3 da atomicidade vai dar quanto? 9. Ou seja, se na direita coeficiente vezes a atomicidade do hidrogênio deu 9, obrigatoriamente na esquerda também tem que dar 9. Então a gente vem e coloca 9 aqui. Agora tem que ter um pouco de noçãozinha básica de multiplicação, né, pessoal? Compensação também. Ó, 5 vezes 1 é 5. É 5 mais quanto que dá 9? É 5 mais 4. Aí você se pergunta, e para esse resultado aqui dar 4, é quem vezes 2? Obviamente, pela tabuada de 2, nós sabemos que é 2 vezes 2 que dá 4. Ou seja, o valor do x aqui tem que ser igual a 2. Certo? Olha só, 5 vezes 1, 5, mais 2 vezes 2, 4, e 5 com mais 4, 9. Então, confere. Então, você vem aqui e coloca 2. Para finalizar... Agora é só conferir se o oxigênio deu certo. Vou fazer nesse espaço aqui o do oxigênio. Vamos lá. Oxigênio na esquerda e na direita. Vejam. Vamos lá? O oxigênio na esquerda aparece em dois lugares. Então é aquela mesma lógica do hidrogênio. Você vai resolver a multiplicação do coeficiente pela atomicidade e somar pelo outro. Vamos lá? Aqui, ó, 5 do coeficiente vezes 3 da atomicidade. Aí, lembre que tem um mais, já que ele aparece em mais de um local. 2 do coeficiente vezes 1 está invisível da atomicidade. Resolvendo isso aqui, o resultado vai dar 15 mais 2, que é igual a 17. Se na direita também o resultado dar 17, nós sabemos que está correto. Vamos lá? Na direita vai ficar 3 vezes 4, 3 do coeficiente vezes 4 da atomicidade, mais 5 do coeficiente vezes 1 da atomicidade. Ó, 1 invisível aqui. 5 vezes 1. Então, 3 vezes 4 dá 12, mais 5 vezes 1, 5, e 12 mais 5 a gente sabe que dá 17. Então, o balanceamento está finalizado. Nós fizemos tudo que deve ser feito, ok? Agora, vejam só. E se, por exemplo, essa substância, essa equação aqui já balanceada, eu fizesse duas perguntas para vocês. Vejam. Se eu perguntasse qual substância, não estou falando elemento, estou falando qual substância oxidou e qual substância reduziu. Vejam só, o quadro é pequeno, então eu não posso fazer essa conta em outro lugar, eu teria que apagar.
Mas vejam só, é simples. A substância que oxidou e a que reduziu, elas sempre estarão na esquerda. Sempre estarão antes da seta. Então essas duas aqui, ó, desconsiderem. Então vejamos. Para saber a substância que oxidou, a gente tem que olhar qual foi o elemento que oxidou. Quem foi o elemento que oxidou? Não foi o P? Então você vai olhar em qual lugar o P está no primeiro lado. E se vocês puderem observar, o P está aqui isolado. Então, a substância que oxidou foi P. Certo? Então, aqui, ó. Quem oxidou foi P. Agora, quem reduziu? Foi o N, que é o nitrogênio. Aí você vai olhar em que substância o N está no primeiro lado. Não está aqui e não está aqui. Obviamente, o único lugar que o N está no primeiro lado é no HNO3. Então, quem é a substância que reduziu? A substância que reduziu foi HNO3. Então, essa parte está finalizada também. Porque tem questões aí no teste, na atividade, que é para você dizer isso. Qual substância oxidou e qual substância reduziu. Para finalizar essa aula, lembrem, os coeficientes são esses números grandes que estão antes das substâncias ou dos elementos. Se eu perguntasse, qual é a soma dos coeficientes estequiométricos após essa equação já ter sido balanceada? Olha só, é só você imaginar e olhar aqui, na verdade, os números grandes que nós conseguimos atribuir antes das substâncias em toda a equação e somá-los, certo? Então, a soma dos coeficientes estequiométricos nessa equação balanceada é 3 mais 5 que dá 8, 8 mais 2 que dá 10, 10 mais 3 que dá 13 e 13 mais 5 que dá 18. Então, a soma seria 18. Então, pessoal, eu espero assim ter ajudado um pouco mais com essa aula. Vejam que a gravação não é boa, o quadro é reduzido, né? Mas a gente tenta fazer o que puder. Eu espero que todo mundo tenha aprendido o máximo possível. E é isso aí.